Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Matheus Ferreira, professor de Geografia aqui do Cursinho Paralelos, e hoje nós vamos falar sobre industrialização, setores da economia e impactos. No caso, a parte de industrialização, os tipos e níveis das fases da primeira, segunda e terceira fase da Revolução Industrial, o professor Rafael já pode explicar muito bem sobre como ocorreu e contextos históricos, tá? Então a gente não vai falar aqui. Nós vamos falar bem sucintamente o que que foi, né? E a gente sabe que ela se originou, teve como berço a Inglaterra, né? E aí, posteriormente, vamos falar sobre os setores da economia, aquele primário, secundário, terciário. Vamos ver que surgiram outros, né? E os impactos da própria industrialização. Além disso, nós vamos ver a industrialização a nível Brasil, tá? Como surgiu aqui, é, quem foram os responsáveis, quais foram os responsáveis por trazer isso, né? Apesar de que o Brasil que a gente conhece hoje, né, como se originou até chegar aqui, né? Vamos pensar assim. Então, a gente vai saber, né, que a industrialização é um processo histórico que ela teve como seu principal advento a máquina a vapor, né? E ela vai dominar a economia, vai impulsionar a urbanização, o crescimento demográfico, né? E aí ele também essa parte, essa industrialização, ela modificou as relações sociais e econômicas em função da industrialização. Né, no sentido do aumento da divisão de trabalho, nós vamos ver que na Inglaterra, após algumas situações, tiveram diversos, vamos pensar assim, requisitos e protestos e afins para melhores condições de trabalho, né? Justamente por conta das revoluções que ocorreram. E a gente vai ver tudo isso mais nas próximas aulas, mas resumidamente, né, a gente dá para entender muito bem. Por exemplo, como não falar de industrialização e não falar daquele filme, né, Tempos Modernos. A gente vê lá o Charlie Chaplin, né, no nível do Fordismo, passando pelas máquinas e tal. E aí tem uma parte, não só desse filme, mas diversos outros que ele fez, que falam na situação dos protestos, né? Dele protestando e afins. É, no caso dos impactos, né, a gente vai ver que com a industrialização veio a questão das máquinas, certo? E aí isso teve impacto não só na economia, como também na situação do trabalho humano, né, no trabalho braçal. Porque, por exemplo, a gente pega eh, o trabalho a nível do ser humano, onde ele fazia numa plantação, por exemplo. Vamos supor que precisavam de 10 pessoas. E aí, com os adventos e tecnologias que foram surgindo, esse trabalho ele foi sendo mais fácil, né, de ser feito. No entanto, essas pessoas elas foram sendo substituídas pelas máquinas, né? Na indústria principalmente, tá, pessoal? Eu falo no meio rural, mas principalmente isso aconteceu na indústria no começo, no sentido de começarem a existir máquinas que começaram a agilizar o trabalho. Não que no início eles substituíam totalmente, mas um trabalho que você precisava de 10 pessoas para fazer, você vai precisar de 5 para apertar um parafuso, para fazer tal função, entendeu? Funções bem específicas que foram trabalho do Fordismo, por exemplo. E aí, o trabalho, ele vai vai estar muito interligado a isso, tá? No sentido da parte do desenvolvimento, vai ter uma consequência negativa que foi a degradação ambiental. Por exemplo, eh, antigamente não existia muita tecnologia a esse nível de, vamos pensar assim, um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento consciente, tá? Então, por conta disso, eh, a gente vai ver que, por exemplo, o uso de carvão, a utilização de desmatamento por conta de matéria-prima e recursos, tá? Tudo isso vai estar interligado à industrialização, só que vai estar trazendo a degradação ambiental, tá? E aí, no Brasil, a gente vai ver a situação de como isso se originou, né? Por exemplo, nós vamos ter primeiramente o Barão de Mauá. Ele lá no período imperial, juntamente lá com Dom Pedro II, ele vai fazer uma, uma pré-industrialização, vamos pensar assim. Ele vai ser um dos responsáveis também por criar as primeiras ferrovias, tá? Então, assim, eu vou deixar alguns links para vocês verem depois certinho tudo isso, mas resumidamente é isso, tá? No sentido do Barão de Mauá, ele foi o pioneiro nessa parte de industrialização aqui no Brasil. E a história dele é bem interessante. Eu
acho que vai ser de muita valia para vocês, tá? E, assim, a nível da Primeira República, nós vamos ter o Getúlio Vargas, né? Que ele tinha a ideia muito mais desenvolvimentista, e só que ele tinha a ideia de focar em indústria de base, né? Que seria o quê? A indústria que ela está focada nos- na matéria-prima de base, no sentido de trazer e produzir a matéria-prima e exportar e importar o bem já pronto, né? E, infelizmente é uma coisa que acontece até hoje. A gente vai ter, por exemplo, a exploração mineral, vegetal, vamos ter exploração a nível, vamos pegar assim, ferro, né? Você exporta ferro, importa um produto já pronto, que até hoje é bem visto, né? É bem recorrente no Brasil. E aí, a gente vai ver que o Getúlio Vargas, ele teve essa ideia de desenvolvimento que ajudou muito o Brasil, né? Só que a gente pensando hoje, né, fazendo uma reflexão, infelizmente é uma coisa que não é tão boa, né? E aí, quem sabe se na época do Barão de Mauá a história dele tivesse sido diferente, que vocês vão ver, né? Isso teria sido diferente, isso teria mudado, né? Essa situação do Brasil. E aí, no governo do Juscelino Kubitschek, ele vai chegar com o plano de metas, né? Que seria os 50 anos em 5. Ele vai ter 30 metas e vai adicionar uma que seria o quê? A construção de Brasília. E também vocês vão ver que com isso o país ele vai, vamos pensar assim, a gente vai ver que vai dar certo, né? Porque Brasília está aí até hoje. É, Infelizmente não da forma que a gente queria, né? A nível, enfim, político e diversas situações, mas a gente vai ver que o Juscelino Kubitschek também foi essencial na parte de desenvolver. E por que Brasília é tão importante nesse processo? Porque a gente vai ver que Brasília, por ela ser feita, vamos pensar assim, no coração, entre aspas, do Brasil, né, que foi Goiás lá e o Distrito Federal foi criado em um pedaço, né, ele vai ser desenvolvido e vai produzir, né, as ferrovias, ou as ferrovias não, desculpa, as rodovias para interligar até Brasília. E não só até Brasília, mas para interiorizar esse governo, né? Porque a gente via que o Brasil ele estava muito focado na onde? Nos litorais, né? Principalmente na região sudeste. A gente teve a situação dos governos do Brasil, né? A gente teve, vamos pensar assim, os principais acontecimentos e afins. E aí, com o Juscelino Kubitschek, isso vai mudar, tá? E aí, justamente nessa situação da construção de Brasília, esse desenvolvimento vai ser mais fácil, porque com a rodovia vai ser muito mais fácil você escoar a produção, você vai poder desenvolver aqui no Mato Grosso do Sul, por exemplo. E aí você vai poder desenvolver e produzir café, vai poder produzir, sei lá, cana-de-açúcar, milho, soja e afins, e vai poder ter um acesso facilitado para exportar para outros países. Essa é uma grande preocupação do Brasil até hoje, tá? No sentido de escoamento de produção. Por isso que a gente vai ter, eu recomendo até vocês pesquisarem, a gente vai ter a rota bioceânica, né, que interliga um oceano ao outro. E a partir disso, a gente vai poder ver que é uma situação muito importante essa situação do escoamento de produção, tá? E aí o Juscelino Kubitschek, com a construção de Brasília, ele diretamente e indiretamente ajudou na, no desenvolvimento das demais regiões do país. E aí, na parte de setores da economia, a gente vai ter, como vocês provavelmente já estudaram, o setor primário, né? Que ela vai estar vinculada à agricultura, pecuária e o extrativismo vegetal, animal e mineral. E aqui a gente vai ter um exemplo do extrativismo vegetal, que acompanha o setor primário. E aí, após isso, nós vamos ter o setor secundário, que ele vai estar enquadrado na produção de máquinas e equipamentos, a produção de bens de consumo, construção civil e geração de energia. No caso, pessoal, o setor secundário aqui no Brasil, ele vai estar concentrado no Sudeste, ele vai estar muito presente lá em Manaus, né, no polo industrial de Manaus. No entanto, vale ressaltar que os equipamentos normalmente eles são montados aqui, tá? Não é que eles são necessariamente produzidos. Eles são montados, vindos de outros países, por exemplo, e aqui, devido a isenções fiscais, a políticas dos governos locais, isso vai facilitar a geração de empregos e, principalmente, o que a indústria busca mais, né, é a isenção de impostos. E aí, no setor terciário, ele vai estar ligado à prestação de serviços.
né? No caso, vai ter os professores, advogados, profissionais liberais. E no comércio é o comércio varejista, que são os lojistas, né? Então, essa parte também é bem tranquila. E aí aqui, ó, o setor quaternário ou terciário superior, tá? Ela é uma expansão da hipótese dos três setores desses dois caras aqui, que eu não sei falar direito. E ele vai incluir a geração e compartilhamento de informações, computação e tecnologia da informação, telecomunicação, educação, pesquisa, desenvolvimento, planejamento, consultoria e outros serviços baseados no conhecimento. Quem lembra das aulas, eu falei que existiam situações onde, por exemplo, o Brasil ele compra uma tecnologia do Japão, compra um jato. E aí o Brasil ele quer aprender a produzir o jato. Ele não quer ficar dependente caso o jato estrague. Ele quer aprender como as peças são feitas, como fazer a manutenção, como quem sabe produzir mais, né, unidades. Então ele vai comprar não só o jato, mas como essa tecnologia, né? Então é um exemplo bem tranquilo de entender. E a gente pode levar isso para diversas situações, né? Por exemplo, é, no caso do, atualmente nós temos nos celulares, né? Por exemplo, vamos supor que a Samsung inventa uma tecnologia numa câmera dela. E aí as outras empresas, elas gostaram dessa tecnologia, elas vão comprar, né? Com toda a situação de pagar uma porcentagem por aparelho, ou enfim, depende do contrato deles, mas as outras empresas elas vão comprar, mesmo sendo concorrentes, e vão começar a produzir essa tecnologia também, né? Justamente com questão de royalties, né? Que seria, vamos pensar assim, os direitos autorais da Samsung, mas ela vai começar a produzir também, as outras empresas. E justamente com esse compartilhamento de tecnologia. E o setor quinário, né, ele vai ser o que alguns economistas eles definem, né, um setor sem ânimo de lucro, que vai ser a saúde, a educação, a cultura, a investigação, a polícia, os bombeiros. No caso, essas coisas a gente sabe que elas são não sem retorno a nível rápido, né? A uma coisa instantânea. Mas se você investir na saúde, na educação, na cultura e afins, você vai ter um retorno muito grande com o passar dos anos. E aí, quando a gente olha esse setor e volta lá nos, na parte da industrialização no Brasil, a gente vê que, por exemplo, o Getúlio Vargas e o Juscelino Kubitschek, eles tinham essa ideia de desenvolvimento nesses setores, mas não era tão forte, tá? Não é que eles deixaram de lado, de forma alguma. Mas essa tecnologia, essa ideia e afins, eles vão ser menos presentes do que a ideia de investir diretamente nas indústrias, tá? Porque eles tinham um pensamento desenvolvimentista e para eles, por exemplo, principalmente para o Juscelino Kubitschek, que ele tinha apenas 5 anos para fazer o plano de metas que era em 50 anos, né? Que era a ideia dele. Então, era muito mais rápido o retorno a nível industrial do que a nível de educação e saúde, por exemplo, tá? E aí surgiram outros presidentes depois deles, mas nenhum com essas ideias assim como estão, né? E aí a gente pode falar que, por exemplo, o Juscelino Kubitschek, a única coisa que ele acertou, mas errou foi ter deixado de desenvolver as ferrovias, né? Porque com as rodovias o Brasil é o que é hoje, né? No sentido de é, a gente tem um país que tem uma extensão territorial a nível continental, né? Só que com as ferrovias, todo esse impacta diretamente, como não tem essas ferrovias, impacta diretamente no sentido de você levar um material de um ponto ao outro, você pagar um frete, né? Às vezes você compra um produto lá do Nordeste, e aí ele vai ser muito mais caro. E vice-versa, se você, vamos supor, mora em São Paulo e quer enviar um produto para o Nordeste, vai sair muito mais caro, né? Justamente porque essa, esse caminho até lá não é tão simples assim, tá? E aí, enfim, pessoal, eu acredito que essa é uma aula mais simples, tá? Eu vou, durante essa semana, tentar elaborar um- alguma lista de exercícios para vocês com os conteúdos que a gente viu, tá? Sobre globalização, o conteúdo de hoje, tá? Foi uma aula um pouco mais simples, bem simplesinha mesmo. E eu peço desculpas porque eu tô um pouco gripado, tá? Tô meio
fanho, vamos pensar assim, mas eu espero que vocês tenham entendido muito bem. E aí, sobre a industrialização do Brasil, que assim, a parte da industrialização a nível mundial, o Rafael conseguiu explicar muito bem, mas a nível Brasil, eu dei uma introdução, eu vou deixar para vocês aqui esses links, que eles são curtos, tá? É bem tranquilo de assistir. Às vezes você assiste um, amanhã assiste outro, e assim vai. Eles têm em média 10, 15 minutos cada um. Então, eles vão ser essenciais para vocês entenderem sobre tudo o que ocorreu aqui no Brasil, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Foi bem curtinha, mas eu espero que tenha agregado alguma coisa, tá? Até a próxima aula.